Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o caso do Kendrick Johnson, que foi um menino de apenas 17 anos de idade que foi encontrado morto dentro do tapete do ginásio na sua própria escola. E o final do caso é que deu que foi uma morte acidental, porém é um caso bem mais complexo do que isso. Se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu, fica aqui comigo até o final, que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais como síndromes e transtorno de filmes e séries, então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo, me segue lá pelo Instagram, @emente.pc. E agora, gente, antes de começar a falar sobre o caso, eu quero só falar pra vocês que essa semana, a partir de hoje, começou a largada da semana psicoativa, então vão ter vídeos novos todos os dias até o próximo domingo. E se você tem alguma ideia de algum tipo de vídeo que eu possa trazer por aqui, é só deixar nos comentários. E eu já quero falar pra vocês também que nós já estamos com 700 inscritos, eu tô muito feliz com isso, e quando bater a 1000 inscritos eu vou fazer outra semana psicoativa também, então me ajude a curtir esse vídeo, a compartilhar com seus amigos para a gente bater essa meta logo logo. Kendrick Johnson nasceu no dia 10 de outubro de 1995. Ele vivia com a família no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele foi descrito pelos seus familiares e amigos como uma pessoa que era extremamente gentil, ele era simpático e amoroso também. Ele era de bem com a vida e ele gostava muito de praticar esportes, inclusive ele praticava esporte na sua escola, onde ele jogava basquete. O nome da sua escola era Lone High School, localizada na cidade de Valdosta. A morte desse jovem menino de apenas 17 anos de idade ocorreu infelizmente no dia 10 de janeiro de 2013. Porém, o seu corpo só foi descoberto no dia 11 de janeiro de 2013. O corpo ele foi encontrado por estudantes daquela escola que a princípio eles haviam visto que tinha ali meias, mas eles entenderam que aquilo era possivelmente uma brincadeira dos outros alunos que encheu meia com algum tipo de saco de papel e colocou ali apenas para assustar. Então eles escalaram para dar uma visualização melhor, mas infelizmente quando eles chegaram próximo, eles viram que o corpo do Kendrick, que na hora não foi identificado porque ele estava muito machucado, e muito machucado no quesito como ele passou muito tempo de cabeça para baixo, o seu sangue ele foi para sua cabeça, então ela estava inchada. E o seu corpo estava enrolado então no tapete de luta do ginásio na escola, então ele foi encontrado na quadra. E logo quando os alunos viram o corpo, eles ficaram muito assustados, eles chamaram ali os professores representantes, porém a primeiro momento eles não quiseram divulgar essa informação que havia se encontrado um corpo na escola. Eles chamaram as autoridades porque como o corpo ainda não havia sido identificado, eles não queriam alarmar as pessoas que estavam ali. E quando foi chamada as autoridades para verificar o corpo, o legista ele foi 6 horas depois para que pudesse identificar o corpo e também saber a causa da morte. O que não é comum acontecer, gente. Normalmente quando a polícia já é chamada, o legista também já é acionado, porque enquanto mais cedo começar a investigação, melhor é. E também na cena do crime, aparentemente, os policiais não tiveram nenhum cuidado para preservar o cenário, porque é muito importante que esse cenário seja preservado para assim os policiais, os legistas conseguir provas para identificar quem cometeu aquele possível crime, se aquele crime ele foi realmente cometido por alguém. Então é muito importante que seja preservado, porque se tiver algum DNA de alguma pessoa ali e outra pessoa tocar em cima desse DNA, então ele pode ser infectado e não ter uma prova conclusa de quem aquele DNA pertence. Então, como eu já falei pra vocês, não houve muita preservação da cena do crime e o legista só foi acionado 6 horas depois. Logo mais também diversas pessoas falaram que o corpo policial e toda a equipe eles falharam desde o início dessa investigação.
e que depois eu vou explicar mais pra vocês o que aconteceu. Então, quando o legista foi chamado, o corpo policial, eles detectaram que aquela morte foi de causa natural. Mas, assim como eu acredito que vocês estão se perguntando nesse momento, como que um corpo enrolado dentro de um tapete pode ser considerado morte natural? Eles falaram que, a princípio, Kendrick, ele tentou pegar um sapato que estava dentro daquele tapete, e quando ele foi tentar pegar, ele ficou preso ali, ele não conseguiu sair, e ele morreu por asfixia. Mas só que tem muita coisa errada nessa teoria dada pelos policiais que a gente não pode deixar de pensar. Será que essa investigação realmente foi levada a sério, ou foi na verdade uma conspiração para esconder quem cometeu esse possível assassinato? Mas claramente, gente, a família de Johnson não iriam ficar quietos com esse veredito final, até porque já é muito difícil perder o seu filho, e é ainda mais difícil quando a polícia parece que não quer ligar para o que de fato aconteceu, e se estiver algum culpado solto por aí, ele ainda esteja solto e impune. Então a família ficou muito revoltada e até hoje eles buscam por a solução desse caso. Mas basicamente algumas coisas estranhas de eles terem dado como morte natural é porque, primeiramente, o corpo dele não estava com a mão assim para frente, como se ele quisesse pegar alguma coisa, mas ele estava com os braços para baixo. Então não tem sentido ele querer pegar alguma coisa ali com o corpo dele com os braços para baixo. Outra coisa também é que seria impossível mesmo ele entrar dentro daquele tapete, pois o diâmetro dali media 35 centímetros e os ombros dele media 48 centímetros. Então, como que ele poderia ter entrado ali acidentalmente? Outra coisa também é que foi disponibilizada as fotos da autópsia, gente, que eu não vou mostrar aqui para vocês, porque são fotos bem pesadas, mas se você quiser ver, tem por aí pela internet. Eu não recomendo que você veja, porque elas são bem pesadas e dá uma tristeza de você ver aquela cena ali, mas tem por aí, porque a família, ela disponibilizou para que as pessoas vejam, e a princípio o corpo dele, o rosto dele, parece que ele está muito machucado, e muitas pessoas levantaram a hipótese que na verdade ele foi espancado até a morte. Mas a explicação dos policiais para isso seria que, na verdade, como eu já falei para vocês, o corpo dele ficou muito tempo de cabeça para baixo, então o sangue foi para a cabeça, fazendo com que a cabeça inchasse e parecesse que tivesse um aspecto ali de um possível espancamento. Porém, os legistas, eles de fato alegaram que não teria como ele ter sido espancado até a morte, já que não havia evidência suficiente para isso. A família, como eu falei para vocês, estavam insatisfeitos com o resultado de que aquilo havia sido uma morte natural, então eles contrataram um legista particular e solicitaram para que fosse examinado aquele corpo, e quando foi examinado o corpo de Johnson, verificou-se que também ele tinha uma contusão na cabeça, e que poderia também ser a causa da sua morte. Outra coisa também é que quando o corpo passou pela funerária, os órgãos internos foram retirados e foi preenchido por jornais. Existem teorias das conspirações para isso, porém algumas são um pouco infundadas, como por exemplo, eles falaram que eles retiraram os órgãos para vender no mercado negro, porém como o corpo passou 24 horas ali em decomposição, os órgãos já não estariam mais viáveis para servir de algum tipo de transplante. É uma coisa que não é muito ética encher o corpo de jornal, porém não é uma coisa considerada ilegal, porque quando o corpo está por dentro vazio, eles costumam encher com algodão ou serragem, alguma coisa assim. A família, a princípio, eles quiseram processar a funerária, porém eles perderam esse processo, porque como eu falei para vocês, não é algo ilegal. A princípio, o que aconteceu com os órgãos é que eles já estavam em decomposição, então eles retiraram e descartaram, porque quando o corpo foi levado para a funerária, ele ainda estava com os órgãos. Algumas pessoas também falaram que no momento em que houve a investigação, que os legistas começaram a investigar, já foram retirados todos os órgãos ali, mas é uma coisa também infundada, porque nas fotos que mostra que o corpo dele não está com aquele vácuo ali, então denota claramente que os órgãos ainda estão ali. A família começou essa luta pela justiça para saberem o que aconteceu de fato com Kendrick Johnson. E outra coisa que a mãe também dele deu diversos depoimentos falando que ele sofria racismo na escola, porque Johnson, ele era um menino negro, e também alguns garotos 14 meses antes chegaram também a agredi-lo, e ele era frequentemente insultado. Então a mãe dele claramente ficou muito indignada com toda essa situação. Eles acusaram a escola de não verem
isso que estava acontecendo com Johnson, de apenas ignorar o que ele estava sofrendo, todas essas difamações, essas agressões também que ele sofria. Como que também naquele dia, com tantos alunos naquela escola, se ele tivesse entrado ali acidentalmente, ele provavelmente pediria socorro, como que ninguém ouviu, e se ele foi agredido, como que ninguém ouviu também. É um ponto de interrogação enorme em toda essa história. E rumores também na época começaram a circular que quem foi o assassino, na verdade, foi um filho de um agente do FBI. Porque, gente, um desses filhos foi o que o agrediu 14 meses antes, como eu havia falado pra vocês. Isso foi dentro de um ônibus escolar, quando eles iriam jogar. Então houve essa agressão, que foi esse garoto. E também que havia rumores. E um desses irmãos, que os dois eram Brian e Braden, o nome deles, que eram filhos desse agente do FBI. Um deles tinha uma namorada que possivelmente tinha uma ligação romântica também com o Johnson. A garota que estava envolvida no meio de todas essas informações, ela negou que ela houvesse qualquer ligação romântica com os filhos desse agente do FBI, como também com o Johnson. Então, aparentemente, isso foi apenas um rumor que surgiu na época. Outra coisa também é que possivelmente foi encontrada uma fita no ginásio da escola, onde eles se declaravam culpados de ter matado Johnson. Porém, isso depois foi dito que era apenas uma fake news que estava rolando e que não foi verdade, até porque essa fita e esse áudio nunca foi mostrado ao público, então não se sabe realmente ao certo se isso de fato aconteceu. Tinha também sangue no ginásio, que esse sangue não era do Johnson, que poderia ser do agressor que fez isso com ele, mas existem alguns relatos que contam que na verdade esse sangue não chegou a ser investigado para saber de quem se tratava, e outro relato já conta que na verdade esse sangue foi sim, e foi apenas visto como de outra aluna que havia se machucado enquanto ela estava ali na quadra apenas praticando esporte, que não tinha nenhuma ligação com o que aconteceu com o Johnson. Uma coisa também que ficou clara para os legistas é que não havia como ele ter sido espancado até a morte, então esse foi um dos principais motivos que eles finalizaram todo esse caso como solucionado, dizendo que foi uma morte acidental. Mas mesmo que ele não tenha sido violentado até a morte, ele poderia ter sido muito bem ainda em vida, enrolado naquele tapete do ginásio, e ele ter morrido ali certamente por asfixia, mas que não foi ele que entrou sozinho, porque seria impossível dele entrar sozinho. Porém, gente, atualmente esse caso até hoje está encerrado e há uma petição para que ele seja reaberto. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo que tem um baixo assinado que quer chegar a 3 milhões, já tem mais de 1 milhão de pessoas que assinaram, para que de fato esse caso possa ser reaberto. Inclusive também a famosa Kim Kardashian, ela tweetou pedindo para que as pessoas assinassem esse baixo assinado e pedindo para que o caso fosse reaberto também. Então, como ele está sendo muito divulgado, muitas pessoas ainda têm esperança, eu ainda tenho esperança também de que ele seja reaberto, para que haja realmente uma investigação profunda e que eles analisem todas as hipóteses. E a gente, só mais alguns detalhes desse caso para vocês, é que tinha esses dois suspeitos a princípio que a família martelou muito para que eles fossem investigados, porém eles tinham álibis muito fortes. Um dos irmãos estava na sala do outro lado do colégio, que diversos alunos puderam testemunhar, e outro estava indo jogar em outro local. Então, a princípio não teria como ter sido eles de fato, de acordo com esses álibis. E mesmo também com esses álibis, diversas pessoas atacaram eles, muito mesmo, porque isso entrou também em uma questão racial, quando pessoas brancas matam uma pessoa negra e mesmo assim saem impunes. Outra questão que foi muito levantada é se Johnson fosse um menino branco, se haveria uma investigação mais séria e mais profunda do caso. Essa pergunta, ela deve realmente ser feita, porque como que uma investigação é apenas pautada pela cor da pele de alguém, mas infelizmente o racismo existe, e naquela época, naquela região ali, ele existia também e era mais forte do que até atualmente. E a família processou diversos setores, tanto como setores policiais por serem negligentes. Eles processaram também o Brian e o Brandon, que foi aqueles dois possíveis suspeitos, porém em todos esses processos eles perderam, e logo depois a família de Brian e Brandon, que era aquele homem que trabalhava lá no FBI, o pai deles, eles processaram a família de Johnson, afirmando que eles levantaram calúnia e difamação. No dia 10 de agosto de 2017, eles foram condenados a pagar $292 mil a diversos réus
pessoas envolvidas nesse processo. Então é uma coisa que você não deixa de se perguntar quando uma família negra pede por alguma resposta. Eles são negados em todos os processos. E quando uma família branca abriu um único processo, eles ganharam. E é muito ruim você pensar que a família do garoto, eles foram condenados a pagar esse valor absurdo, sendo que foram eles que perderam o filho deles e foram eles que estão sofrendo até hoje com a injustiça que houve nesse caso. E mesmo se Brian e Brandon não foram eles que fizeram e não tem como ter sido eles, mas que haja uma investigação para que analise todos os lados e verifique quem foi, mesmo que não tenha sido esses dois garotos, possivelmente há um culpado por trás disso tudo, porque de acordo com todas essas evidências que eu falei aqui pra vocês, é muito improvável, até sei lá, impossível de você dizer que foi uma morte acidental. Então é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês já conheciam esse caso. Também peço para vocês assinarem o baixo assinado que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam e mais pessoas também possam assinar e esse caso seja reaberto de fato. É isso então, valeu, até o próximo vídeo que será amanhã. Tchau, tchau!